tema de hoje é uma corrida de fé. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus. Hebreus 12. A gente vai estar lendo do versículo 1 ao versículo 2. São 2 versículos. No primeiro momento, em Hebreus 12. Estou usando a versão NVI, você pode acompanhar aí na sua versão. Hebreus 12, versículo 1 diz assim: Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Amém? Texto muito conhecido nosso, um texto que quando a gente lê, já fala ao nosso coração, e o tema é uma corrida de fé, porque é exatamente aquilo que o texto fala. O texto está falando aqui sobre a nossa vida, sobre a nossa caminhada, e a nossa vida, ela é uma corrida, e é uma corrida de fé. O que eu acho interessante é que não é tão difícil a gente saber que a nossa vida é uma corrida. Nem precisaria estar escrito na Bíblia para a gente falar assim, olha, a minha vida é uma corrida, porque a gente está sempre correndo. É correria de um lado, é correria do outro, é sempre pouco tempo. Às vezes a gente pergunta como a pessoa está, e ela não fala se ela está bem, ela não fala se ela está mal, ela fala que ela está na correria. Então a nossa vida ela já é corrida. Mas a questão aqui desse texto, que eu quero olhar no primeiro lugar com você, é que a corrida, existe um tipo de corrida diferente, que não é necessariamente toda essa nossa correria, toda a nossa agitação, todo esse nosso estresse, mas o texto diz sobre uma corrida que nos é proposta. Sobre uma corrida, num caminho, um tipo de corrida, que é Deus que coloca à nossa frente, que é Deus, que é Jesus que nos propõe. Então isso já nos leva a pensar, porque nesse começo do ano, comentei isso também com a juventude, é o ano que a gente está aberto a tanta coisa, né? A gente ainda está no primeiro mês, embora já tenha se passado aí 25 dias, ainda é no início, a gente ainda está entrando no ritmo, a gente ainda está, alguns voltando de férias, outros ainda estão nesse período, mas a gente já começa fazendo plano, a gente já começa enchendo a nossa agenda, e então a primeira coisa que esse texto nos leva a pensar é, será que eu estou correndo a corrida que me foi proposta, ou eu estou correndo apenas a minha corrida? Estou apenas inquieto, estou apenas agitado? Porque talvez a minha vida seja uma corrida, mas não necessariamente seja a corrida que o Senhor está colocando diante de nós. E nós, como igreja, não queremos apenas caminhar, não queremos apenas correr, mas queremos correr da maneira que Jesus tem para nós, queremos a corrida que Ele tem. Eu tenho certeza que você está aqui e você entende que a sua vida é uma corrida, você quer chegar no final, você quer cruzar a linha, você quer que você, a sua casa, cheguem na reta final. Mas que seja a corrida que o Senhor tem para nós, e não apenas a corrida que eu escolhi, que você escolheu. E para que a gente corra, então, essa corrida que nos foi proposta, o texto ele já nos dá alguns princípios, algumas verdades que vão nos sustentar no meio do caminho, que vão nos impulsionar, que vão nos manter forte, para que, começando essa corrida, a gente não pare no meio do caminho. E a primeira coisa que ele está falando é, olha, portanto, também nós, uma vez que estamos
rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. E a primeira coisa que nos fortalece nessa corrida de fé, a primeira característica de fé para vivermos essa corrida que o Senhor tem para nós, é darmos atenção a essa grande nuvem de testemunhas. Há uma grande nuvem de testemunhas observando essa nossa corrida. E o que é, pastor, então, essa grande nuvem de testemunhas? Será que são as pessoas que estão olhando para mim? Será que são as pessoas que eu convivo, que estão vendo a minha vida, e elas são testemunhas de que eu estou correndo? Não é isso. O texto está fazendo uma conexão com o capítulo anterior de Hebreus. Nós estamos em Hebreus 12, e em Hebreus 11 está ali aquilo que nós chamamos da galeria dos heróis da fé. Onde nós temos Abel, onde a gente tem Enoque, a gente tem Moisés, a gente tem José. Nós temos ali citados vários homens de Deus que correram essa corrida de fé, que perseveraram nessa corrida de fé, que são exemplos de fé para mim e para você. O texto está falando, olha, nós estamos diante dessa grande nuvem de testemunhas, que são o quê? Que são homens de Deus, que no tempo deles, que na vida deles precisaram perseverar, precisaram se posicionar em fé para concluir a parte dele nessa corrida. Mas quando nós entendemos que há uma grande nuvem de testemunhas, nós reconhecemos que a corrida de fé, a história de fé que o nosso Senhor vem construindo na humanidade, começou nesses homens, passou por esses homens, mas não encerrou neles. Olha o que está escrito, se você virar a página anterior do livro de Hebreus, e você pegar o versículo 39 de Hebreus 11, pode projetar aí para a gente também, mas você pode acompanhar. Olha só o que está escrito, Hebreus 11, versículo 39. Todos esses receberam bom testemunho por meio da fé. No entanto, nenhum deles recebeu o que havia sido prometido. Deus havia planejado algo melhor para nós, para que conosco fossem eles aperfeiçoados. Esses homens, eles foram aprovados, esses homens tiveram bom testemunho, mas ainda há uma promessa a se realizar, ainda há uma continuidade dessa obra, ainda há algo melhor que o Senhor preparou para um tempo posterior, e nós hoje estamos nessa corrida, segurando um bastão que homens de fé antes de nós também seguraram. Então, o que nos leva muitas vezes a perseverar diante de uma situação difícil, o que nos leva a continuar essa corrida de fé, no momento que a gente pensa em desistir, no momento que nosso coração está endurecido, no momento que falta aquela fé forte que a gente acha que vai superar qualquer situação, é um entendimento de que há uma grande nuvem de testemunhas, de homens que antes de nós sofreram, foram perseguidos, foram caluniados, foram machucados muitas vezes no corpo físico, mas eles perseveraram para que essa fé pudesse hoje chegar até nós, para que hoje a gente possa olhar, não, se homens como José enfrentaram antes de mim, se homens como Abel perseveraram antes de mim, se homens como Moisés prevaleceram nessa mesma fé que eu tenho hoje, então eu também vou perseverar, porque agora eu seguro o bastão na história que o Senhor está escrevendo na humanidade. Ah, meu irmão, o que Deus tem para você não é pouca coisa, não. Às vezes Deus nos dá um sonho, às vezes Deus nos desafia a algo. Às vezes nós temos um papel no reino de Deus, um propósito a cumprir, seja no ministério, na igreja, seja lá no trabalho, impactando vidas,
seja um desafio dentro da família, do casamento, na criação dos filhos. Ei, aquilo que Deus colocou na sua mão é um testemunho, uma continuidade de homens que passaram, mas você agora também precisa deixar um bom testemunho para que as próximas gerações possam olhar também para a nossa geração no futuro e falar: se homens antes de nós passaram e prevaleceram, então nós também vamos olhar e vamos prevalecer. Se nós estamos aqui hoje como igreja, uma igreja de 70 anos, é porque muitos choraram nesse altar. Se nós temos esse templo aqui hoje, nós temos falado sobre os desafios que nós temos da compra da casa, é porque homens passaram e investiram, perseveraram em fidelidade, para que hoje a gente possa viver isso. E agora chegou a nossa vez de perseverarmos, entendendo que podemos olhar para uma grande nuvem de testemunhas, de homens que venceram e foram aprovados, e agora é a nossa vez. Você tem olhado para os seus exemplos de fé? Às vezes na vida nós temos tantos sonhos, tantos objetivos, tantas pessoas que são influências e que nos conduzem a tantas decisões nas nossas vidas. Será que você tem olhado com atenção para os exemplos de fé que podem te impulsionar e te dar uma fé forte, madura, para que você viva aquilo que o Senhor tem para a sua vida? Eu quero fazer isso. Eu quero olhar para esses exemplos de fé para que eu possa perseverar. E aí o texto continua dizendo: livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança. Então aqui é citado duas coisas. O pecado é a coisa mais óbvia. Por que muitas vezes a gente não consegue correr essa corrida? Por que muitas vezes estamos desanimados na corrida da fé? É porque o pecado se torna um peso nas nossas vidas. O pecado, ele está nos envolvendo, é o que o texto diz, o pecado que nos envolve. E porque o pecado, ele está nos envolvendo na caminhada de fé, aquilo que pode nos animar, aquilo que pode nos fazer perseverar e enfrentar os desafios, nós perdemos o quê? A sensibilidade. Nós perdemos a consciência de que Deus é um Deus presente. Quando não estamos vivendo uma vida de santificação, de busca, de vitória sobre o pecado, um dos primeiros sintomas é o quê? É o sentimento de que Deus está distante. Deus não está mais aqui, eu vou orar, parece que eu estou falando sozinho, não, o Senhor não vai ouvir a minha oração. O sentimento de distância. E aí eu não consigo o quê? Ouvir a voz de Deus, que me conduz a perseverar nessa corrida. Quando eu estou em pecado, eu começo a carregar o quê? Um peso de culpa. Eu me sinto culpado. Eu tenho constrangimento diante do Senhor. E aí eu passo a ficar o quê? Uma vida cabisbaixa, desanimado. Talvez você já teve aquele momento de um pecado que você lutou por tanto tempo, e aí você caiu naquele pecado. E aí o que é o sentimento no momento? Eu sou uma farsa. Eu não consigo. Porque o pecado é uma das coisas que vem e nos afasta desse lugar de sensibilidade. Então, quando nós buscamos essa vida de santificação, quando nós colocamos todas as nossas forças e o nosso zelo para vencer o pecado, nós estamos construindo em nós um coração saudável, para que no momento difícil, no momento de luta, talvez você esteja passando por isso, você possa ouvir a voz do Senhor te dizendo: meu filho, eu estou aqui, eu sou Deus presente, eu não abandonei você, conte comigo, ouça a minha voz. Eu sou Deus que pode te perdoar e te liberar, para que você avance, para que você cresça, para que aquilo que você errou hoje, você não possa errar amanhã. É assim que a gente prossegue na caminhada de fé. Mas o texto está falando: livremo-nos de todo o peso e do pecado. O
O pecado é a coisa mais óbvia que nós sabemos que nos atrapalha na caminhada de fé. Mas uma das coisas que nos atrapalha a cruzar essa linha é que nós carregamos algumas outras coisas nas nossas vidas, que às vezes nem consideramos pecados, mas que pesam o nosso coração, que pesam as nossas vidas, que tiram as nossas forças. E mesmo não sendo algo de imediato pecaminoso, ainda assim, nos atrapalha de vivermos aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Aqui essa carta é endereçada a uma comunidade de hebreus. O Evangelho já havia sido pregado a essa comunidade, muitos se converteram. Mas se você ler todo o contexto da carta de Hebreus, você vai ver que muitos desses já convertidos ao Evangelho estavam voltando às práticas do judaísmo. Práticas que não eram pecaminosas. Só eram, muitas vezes, desnecessárias. Eram práticas que eles faziam para tentar conquistar algum mérito espiritual, mas que na nova aliança não faziam mais sentido. Porque eles estavam tentando conquistar, através daqueles comportamentos, aquilo que Jesus já tinha garantido pela graça. Era um peso que eles carregavam. Era um peso, e aí o corredor naquela época, a ilustração é essa: aquele que está correndo, se tem algo amarrando, se ele está carregando algo pesado, ele é o quê? Ele corre mais devagar. Isso atrapalha a corrida, ele pode tropeçar, ele perde o equilíbrio. E às vezes a gente está preocupado com o pecado e a gente precisa realmente estar atento às armadilhas do inimigo para que a gente venha a cair nas nossas tentações, mas a gente precisa também ter o zelo e refletirmos: o que está presente na minha vida que é só um peso? Às vezes a gente está olhando tanto para frente, aquilo que a gente quer viver, aquilo que Deus está falando conosco, aquilo que a gente quer acrescentar nas nossas vidas. Você já parou para pensar aquilo que você precisa tirar? Aquilo que muitas vezes está presente, mas não tem mais utilidade. Esse ano mesmo precisei fazer isso. A gente foi viajar nas férias, e aí tem porta do guarda-roupa que há muito tempo a gente não abria, tem baú de cama que a gente não abre muitas vezes. E aí quando chega no final do ano, a gente abre lá e vê, cara, isso aqui está aqui, ocupando espaço. Uma coisa que, sei lá, talvez há 2 anos eu nunca usei, a gente fica aguardando, achando que em algum momento aquilo vai fazer sentido. É ou não é, gente? A gente vai criando até aquele valor emocional com algumas coisas que é difícil, né? E a gente ainda tem criança pequena, né? Então a gente está sempre, ganha roupa nova, a gente libera a roupa nova, isso é uma bênção, né? A gente está sempre assim, rodando as coisas, abençoando outras pessoas, sendo abençoados. Então a gente sempre lida com essas coisas. Mas às vezes uma coisa que a gente acha que é inofensivo pode ser o que está me atrapalhando a correr a corrida que Jesus tem para a minha vida. Está me fazendo caminhar mais devagar. E às vezes não é uma coisa física. Aliás, a maioria das vezes não é. Às vezes é uma emoção que eu preciso liberar. É um sentimento que está ali. É um pensamento ruim que eu venho trazendo, que eu venho sempre recuperando e só me traz peso. Nem sempre é necessariamente uma falsa doutrina, mas uma das coisas que nos traz peso, e eu sempre ministro isso para a juventude, porque eles são muito atingidos nisso, mas não é só jovem, é a questão de princípios, valores terrenos, que muitas vezes se mistura no Evangelho e que nos traz peso, mas que na verdade não tem nada a ver com o que Jesus espera de nós. Tem algumas coisas que funcionam muito bem aqui na terra, mas se nós aplicarmos na nossa caminhada de fé como discípulos de Jesus, deixa de fazer sentido e só nos traz peso. Se a gente olhar, por exemplo, para uma corrida, literalmente, e a gente olhar, por exemplo, um corredor que ele deseja ser campeão,
ele quer ganhar a medalha de ouro nas Olimpíadas. Ele vai treinar, ele vai dar o seu melhor, ele vai tentar fazer o melhor tempo da vida dele. E ele pode ir para a Olimpíada, ele pode correr, e ele bateu o seu recorde. Ele deu 100% do que ele tinha. E ele fez a melhor corrida da vida dele. Ele tem garantia que ele vai vencer? Ele não tem a garantia. Por que ele não tem a garantia? Porque ele está correndo contra outras pessoas, que também deram o seu 100%, que também querem vencer, que também foram fiéis no processo. E por fatores, muitas vezes, até não é nem de dedicação, de estratégia, às vezes por fator mesmo biológico, nasceram com um privilégio maior para correr, vão lá e vencem. Aquele homem sai derrotado, por quê? Porque a corrida natural, a corrida das Olimpíadas, é uma competição. Você dar o seu melhor, você ser fiel, fazer tudo o que você pode, não te garante que você será vitorioso. Agora, na corrida com o Senhor não é assim. Na corrida com o Senhor, se todos aqui forem fiéis a Ele, se todos foram perseverantes, se todos caminharem com fé até o final, sabe o que vai acontecer? Todos nós, no final, seremos aprovados. Aí sabe o que a gente está fazendo às vezes, gente? A gente está guiando a nossa vida no princípio da corrida terrena. Aí a gente está competindo. A gente está tentando ser melhor aqui na terra. A gente está competindo com fulano, com ciclano, a gente está competindo com a pessoa lá do Instagram. Aí por que a corrida está difícil? Eu estou vivendo tudo que Deus tem para a minha vida, eu estou sendo fiel ao meu chamado, eu estou sendo fiel ao propósito de Deus, à corrida que me foi proposta. Mas eu estou me sentindo cansado, eu estou me sentindo frustrado, porque às vezes eu estou querendo correr a corrida que Deus propôs por outro. E aí eu estou achando que a minha corrida é muito pouca, é muito pequena. Jesus está falando, meu filho, corre a sua corrida e seja fiel até o final. Porque é na sua corrida que você será aprovado. É sendo fiel, dando o seu melhor diante do Senhor e confiando na sua graça, que o principal Ele já fez, que você será aprovado e um dia nós estaremos com Ele em toda a eternidade. Mas quando nós deixamos um princípio terreno, por exemplo, de que o valor está naquele que é primeiro, naquele que é o melhor naquela área, a gente começa a viver uma vida de competição. E aí um princípio terreno toma o nosso coração e a nossa vida passa a ser pesada. Quantos aqui estão entendendo? A competição é só um dos princípios. Eu poderia listar outros princípios terrenos que atingem o nosso coração e que traz peso para as nossas vidas, traz tristeza e nos impede muitas vezes de sermos satisfeitos, nos sentirmos realizados com aquilo que Deus está dando. É por isso que depois que ele fala sobre o peso, livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus. Está entendendo? Eu olho para Jesus, porque o alvo da minha corrida é Cristo. Eu não estou correndo atrás de várias coisas, eu não estou correndo para um lado, para o outro, desesperado, buscando alguma coisa. Eu não vivo uma vida mais guiado aonde vai aparecer uma oportunidade, não. A minha vida, a minha corrida é olhar para Cristo. Eu estou olhando para Ele, eu quero chegar mais perto dEle, eu quero conhecer mais a Cristo, eu quero contemplar o Cristo. Essa é a corrida da minha vida. E aí eu entendo que muitas vezes a minha correria é porque eu quero buscar todas as oportunidades. Não, apareceu uma oportunidade aqui, apareceu uma oportunidade ali. E é aquilo que parecia uma boa oportunidade se torna uma distração daquele que deveria ser o principal,
ao qual eu deveria consagrar totalmente os meus olhos. Quando você vai no circo, você vê lá, o momento lá da corda bamba. O cara está às vezes com aquela vara, está fazendo malabarismo, às vezes está em cima de uma bicicleta. Os elementos não importam. O importante é o quê? Ele só está olhando numa direção. Ele está olhando lá no final. Ele não está olhando aqui agora. A gente está olhando tudo que ele está fazendo. Ele está com a mão assim, tudo automático. Mas ele tem um ponto. Eu preciso chegar nesse ponto. E se eu estou olhando nesse ponto e o meu corpo chega para o lado, eu consigo ajeitar. Porque eu tenho uma referência. Quando Jesus é a minha referência, eu consigo perceber aquilo que muitas vezes me leva para um lado, me leva para o outro, mas eu não saio do eixo, eu não perco o foco. A pergunta é, você tem conseguido viver a corrida da fé olhando só para Jesus? O que é que tem atraído os seus olhos dessa caminhada? Porque é olhando para Jesus que a gente consegue perseverar. Os olhos fitos em Jesus, que pela alegria que lhe foi proposta, também perseverou, também se entregou, também sofreu. Jesus é a nossa principal referência. E é quando nós estamos olhando e seguindo na direção dele, que as outras coisas se tornam melhores. Ah, pastor, eu tenho um problemão. Talvez se eu olhar mais para Jesus, eu vejo que esse problema é muito pequeno diante do poder da graça e do amor do nosso Deus. Olhar para Jesus é um ato de fé que nos sustenta nessa corrida. E quando eu olho esse exemplo, diante de tudo aquilo que a gente está falando, eu gosto muito do exemplo de Pedro, quando ele está no barco e Jesus aparece andando sobre as águas. Eu acho que esse exemplo, essa história nos lembra, nos faz refletir um pouco mais sobre aquilo que a gente está falando hoje aqui. Porque ele está no barco, e ele está ali, o mar está agitado, mas daqui a pouco aparece Jesus andando sobre as águas, e no primeiro momento vem o quê? Vem o medo. Poxa, a gente acha engraçado eles ficarem com medo, mas eu não sei não, hein? Imagina, pastor, você está lá pescando, à noite, o barco começa a balançar, vem alguém andando sobre as águas, agora a gente já está vendo toda a história, né? Mas no momento ali ao vivo, não sei não se não dá para pensar que é alguma, sei lá, mas vamos lá, vamos lá. E aí eles acham que é um fantasma, mas aí vem a voz, não tenham medo. E aí Pedro, ele ali diante daquele barco, ele olha para Jesus e ele diz, se é tu mesmo, deixe-me ir até você. Eu acho interessante isso, porque a prioridade de Pedro não era andar sobre as águas. Pedro, ele não pede assim, se é você mesmo, me deixa andar sobre as águas. Se fosse só isso, Pedro podia ficar o quê? Vou ficar dando uma volta aqui no barco, né? Andando sobre as águas. Não, ele diz, deixa-me ir até você. Tem um foco, tem uma finalidade, tem uma prioridade no coração que é o quê? Que é ir até Jesus e ter a convicção ainda maior de quem Ele é. E aí Jesus fala, então vem. Se os seus olhos estão fitos em mim, se é para mim que você quer vir, venha, Pedro. E aí ele vai andando sobre as águas, porque o andar sobre as águas era o único meio que ele pudesse chegar até Jesus. Dá certo de andar sobre as águas? Dá. Pedro começa a andar. Ele tem um propósito, ele tem uma corrida, ele tem um destino que ele pode chegar. Mas ele começa o quê? A desviar o olhar. Aí vem o vento, aí vem as águas, aí começa a balançar. E aí quando ele começa a olhar para aquela situação, é que ele começa a afundar. É que a fé começa a falhar, porque os olhos não estavam mais fitos em Jesus. Os ouvidos não estavam mais ouvindo a voz
do Mestre. Ah, meu querido. E se a gente distrair os nossos olhos e distrair os nossos ouvidos de Jesus, qualquer outra voz pode tomar lugar no nosso coração de senhorio e começar a minar a nossa fé. E nos fazer esquecer daquilo que Jesus um dia disse, daquilo que Jesus um dia prometeu. Jesus já tinha dito, vem, mas Pedro começa a afundar. E quando Pedro está afundando, Jesus até exorta ele, homem de pequena fé, mas Jesus faz algo. Jesus estende a sua mão. Jesus pega Pedro e leva ele de volta para o barco. Há algo precioso na nossa caminhada de fé, que sabe o que é? Cara, ninguém está com a fé firme o tempo todo. Essa é a verdade. Tem dia que a gente está. Vai ter a vigília aí que vai ser no dia 6, no sábado. Tá bom? Não é no dia 7, é no dia 6. Não é isso? Sexta-feira, aliás. Sexta-feira, dia 6, sexta-feira. E depois da vigília é o dia que a nossa fé está... A gente está voando, a gente está decolando. Você sai da vigília assim que... Há momentos nas nossas vidas que a nossa fé está muito forte. Mas há momentos que a nossa fé, ela enfraquece. Há momentos que parece que a gente acha que não vai dar conta, que a gente vai desistir, que não vai dar certo. Mas sabe por que é importante termos um coração inclinado a Jesus? Porque se a nossa visão, se a nossa corrida de fé não é uma corrida sem direção, ou é a nossa própria corrida, mas é a corrida de Cristo, olhando e indo na direção de Cristo, o momento que a nossa fé enfraquecer, quem vai estar perto de nós? Jesus. E aí, meu irmão, se a nossa fé pode falhar, se a nossa fé um dia pode estar pequena, existe algo que nunca vai falhar: o amor de Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aleluia! Se no dia que a nossa fé estiver fraca, a nossa fé falhar, o autor e consumador dessa fé estiver diante de nós, o amor dele é aquele que nos estende a mão e nos traz para perto e fala: meu filho, você teve a fé muito pequena, mas volta para o barco, vamos caminhar mais um pouco, porque um dia você vai ser um daqueles que vai carregar um bastão de fé e vai estar diante nessa grande nuvem de testemunhas da história que eu estou escrevendo na humanidade. Esse homem de pequena fé, que estava correndo a corrida na direção de Jesus, foi aquele que a história vai nos dizer que foi crucificado de cabeça para baixo, e é um testemunho de fé para a minha vida e para a sua vida. Quantos aqui desejam correr essa corrida da fé? Quantos aqui precisam ser renovados nessa fé que tem tantas coisas tentando distrair, tantas coisas para tentar desanimar, tantas notícias, tantas situações, tantos sentimentos, tantas palavras que às vezes vêm nos contaminando e nos faz tirar o foco do principal. Talvez você esteja cansado, desanimado, se preocupando com uma situação que não tem nada a ver com você, que não tem nada a ver com aquilo que Deus espera de você. Uma luta que não é sua, uma guerra que não é sua. Mas Deus está falando: meu filho, corra a sua corrida e corra com fé. Corra a sua corrida e olhe para aqueles que enfrentaram antes de você. Corra a sua corrida e deixe de lado todo o peso. Deixe de lado o pecado. Corra a sua corrida olhando só para Jesus. Pare de olhar para as pessoas, pare de olhar para os problemas. Olhe para Jesus, porque é com Ele que temos a garantia que no final da história estaremos celebrando com alegria a promessa que Ele prometeu. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Se você entende que essa palavra é para você, você precisa ser renovado em fé nessa noite e dizer: Senhor Jesus, eu preciso me posicionar com fé diante daquilo que eu estou enfrentando.
Eu preciso me posicionar com fé diante da minha corrida. Talvez o ano está no começo, mas já esteja difícil. Talvez o ano já está no primeiro mês, mas já tenha pesos ainda do ano passado que ainda não ficaram para trás. Talvez hajam situações que estejam te impedindo de olhar apenas para Jesus. E se você está assim, eu quero orar por você nessa noite. Se você precisa ser renovado em fé, nessa fé, para correr a corrida e continuar e perseverar, eu quero que você saia do seu lugar e que você venha para o altar, porque eu quero orar por você. Eu quero colocar a sua vida, a sua casa, o desafio que você está enfrentando diante do Senhor, para que você prevaleça, para que você não desista, para que você possa cruzar a linha. Sabe o que é algo muito ruim? Quando nós guiamos as nossas vidas e o tempo vai passando e nós vamos acumulando obras inacabadas. A gente começa uma coisa, não para. A gente fala que vai ler a Bíblia, a gente para na metade. A gente fala que vai orar mais e a gente não ora. Talvez você tenha colocado sonhos, propósitos, compromissos diante do Senhor nesse ano, que você ia fazer, que você ia além nessa corrida. Já se passaram 25 dias e você nem começou. Jesus está falando, meu filho, vem para perto, se coloque no altar, renove essa aliança comigo de perseverança. E eu quero orar pela sua vida. Talvez você tenha entrado aqui nesse lugar e você ainda não conhece esse Deus. Talvez você precise se reconciliar com Jesus. Talvez você está distante da presença dEle. E nessa noite você deseja entregar a sua vida a Jesus. Nessa noite você deseja se reconciliar com Ele. Se você deseja isso, saia do seu lugar e venha para o altar também. Se ajoelhe aqui. Nós vamos adorar ao Senhor nesse tempo. Nós vamos colocar as nossas vidas diante do Senhor. Você que está no seu lugar, você pode ficar de pé, nós vamos adorar a Ele. Mas se você deseja dar um passo de fé, deixando todo o peso e todo o pecado para trás, para viver aquilo que Deus tem, enquanto nós adoramos, saia do seu lugar, venha até o altar,